Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje a gente vai fazer o nosso último vídeo sobre revisão de frações. Hoje é o nosso 7º vídeo sobre divisão de frações. Eu te aconselho, como sempre, assistir todos desde o começo para você realmente entender o que é uma fração e como trabalhar com elas. Agora, se você realmente precisa apenas de divisão, caiu direto nesse vídeo, eu indico que você assista o anterior, sobre multiplicação de fração, porque nós vamos utilizar multiplicação de fração para fazer divisão de fração. Então, vamos lá? Bom, como sempre, primeiro eu vou tentar te explicar o porquê e depois a gente vai fazer regras práticas, ok? Então, vamos tentar entender, tentar lembrar como que eu faço uma divisão. 6 dividido por 2. Finja que você não sabe quanto que é. Eu tenho certeza que você sabe, mas finja que você não sabe quanto que é. Se eu quero descobrir quanto que é 6 dividido por 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar 2 vezes quanto que vai dar 6. Então, 6 dividido por 2, não sei o valor. É a mesma coisa que 2 vezes esse valor que vai dar 6. Pensa na tabuada, 2 vezes quanto que vai dar 6? Ah, é o 3. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3. Usei esse exemplo facinho só para a gente conseguir fazer o mesmo lá na divisão. 3/5 dividido por meio, eu não sei quanto que dá. Então, eu vou fazer a operação inversa para tentar descobrir quanto que é essa divisão, ok? Do mesmo jeito aqui, 6 dividido por 2, não sei quanto que era. Vai ser que 2 vezes esse valor que eu não sei, vai dar 6, ok? Vamos fazer a mesma coisa então. Eu sei que meio vezes essa fração desconhecida, isso tem que dar 3/5. Por isso que eu falei que é importante lembrar como que faz multiplicação de fração. Bom, eu vou colocar o traço da fração aqui no meio. Tá, eu sei que eu lembro de que multiplicar fração é numerador com numerador, denominador com denominador. E 1 vezes 3 daria 3. Ok, posso pôr o 3 aqui em cima. Mas 2 vezes quanto que vai dar 5? Eu não tenho um número inteiro. 2 vezes nenhum número que vai dar 5. E lembra que em fração eu não posso usar números decimais. Então, ao invés de pensar em 3/5, eu vou pensar numa fração equivalente a 3/5. Eu vou começar multiplicando pelo mais básico, que é por 2, para ver se vai dar certo, se é bom o suficiente para mim. 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 dá 10. Então, ao invés de trabalhar com 3/5, eu vou trabalhar com 6/10, que é exatamente a mesma fração, utilizando números e valores diferentes, ok? Vamos tentar novamente? Agora vai dar 1 vezes quanto que é 6? Ah, é 1 vezes 6 dá 6. E 2 vezes quanto? Meu laser. 2 vezes quanto que vai dar 10? É 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, deu 6/5. 6/5. Então, quer dizer que 3/5 dividido por meio dá 6/5. Nossa, professora, é trabalhoso, hein? Vou ter que ficar trocando, pensando qual que eu ponho ali, que eu multiplico e usar frações equivalentes. Tem um jeito mais fácil? Tem. Vamos tentar pensar com os números que eu tenho, que eu estou dividindo, e com a minha resposta, se eu consigo pensar num método mais prático. Pensa bem, ó, aqui está dando 6, aqui está dando 5. Eu tenho 3, 1, 5, 2. Perceberam que se eu fizer 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 1 dá 5? Então, aqui eu estou fazendo uma multiplicação, para fazer um método mais prático, na diagonal. Eu estou multiplicando em cruz. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 1 dá 5. Ah, professor, então quando eu tiver uma divisão de duas frações é só multiplicar em cruz? Sim, mas eu não te aconselho a fazer isso. Porque quando você fizer o 3 vezes 2, você pode se confundir se o 6 vai para cima ou se ele vai para baixo. Então eu vou te ensinar um outro jeito, que provavelmente é o jeito que seu professor, sua professora te ensinaram na sala de aula. Então vai te recordar um pouquinho da sua aula. Aqui é só a explicação do porquê. Qual que é esse outro jeito? Eu vou apagar tudo, vou fazer desse outro jeito. Lembra que dá 6/5, ok? Como que é esse outro jeito? Eu vou pegar a primeira fração e eu vou mantê-la. Agora, eu vou multiplicar, não dividir, eu vou multiplicar pela segunda, mas a segunda eu vou inverter.
o denominador vai para cima e o numerador vai para baixo. Eu estou invertendo. Porque agora eu consigo fazer 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 6 quintos, que é o resultado que tinha dado anteriormente. Então, para eu dividir duas frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Inverso, estou invertendo o numerador com denominador. Vamos fazer algumas divisões com essa regra prática para ver se tá tudo bem, se vocês entenderam? Então, se eu tenho 2/3 dividido por 1/4, mantém a primeira fração, multiplica invertendo a segunda, ao invés de 1/4, 4 sobre 1. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8/3 é a minha resposta, ok? 1/5 dividido por 2/5, mesma coisa. Mantém o primeiro, multiplica invertendo o segundo. 5 sobre 2. Lembra no vídeo anterior que eu te falei que é muito mais fácil na multiplicação simplificar antes de multiplicar? E aqui o 5 pode ser simplificado por 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. E agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu tenho meio. Um último exemplo. 3/4 dividido por 9 sobre 2. Eu vou manter o meu 3/4, então mantém a primeira, multiplica invertendo a segunda, pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre 9. Eu gosto de simplificar antes. Quem que eu posso simplificar aqui? O 3 e o 9 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. E o 2 e o 4 são divisíveis por 2. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. E agora eu multiplico. Em cima com em cima, 1 vezes 1 dá 1. Embaixo com embaixo, 2 vezes 3 é 6. Ok? Depois que eu fiz esses exemplos e mostrei para vocês, eu lembrei que tem um que a gente utiliza bastante. Por exemplo, se fosse, eu vou fazer agora esse exemplo do meio, tá bom? Mas agora eu vou tirar esse sobre 5, só dividido por 2. Então, quanto que é? 1/5 dividido por 2, ou seja, quando você tem um número inteiro. Só para lembrar, quando você tem um número inteiro, que seria o 2, é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, se apareceu algum inteiro na sua divisão de fração, coloca o sobre 1 para você ter duas frações. E aí você faz a regra que a gente acabou de ver. Mantém a primeira, multiplica invertendo a segunda. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 2 dá 10. Então, divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica invertendo o segundo. Se algum número for um número inteiro, coloca sobre 1, faz igual com a regra. É isso, finalizamos a nossa revisão de fração. E espero que tenha te ajudado a você entender, você conseguir fazer operações maiores, expressões com várias operações. Se você está vendo números racionais que tem positivo e negativo, é só você tentar lembrar a regra de positivo e negativo e aplicar com essas mesmas regras de operações com frações, ok? A gente se vê em algum próximo vídeo. Até a próxima!